Bem-vindo, querido irmão, bem-vindo, querida irmã. Que bom estar com vocês mais uma vez. E neste tempo em que nós estamos nos preparando e queremos que você também se prepare para celebrar bem o Santo Natal. É por isso que esse programa da TV Aparecida em Comunhão é esta mesa redonda. E a gente gostaria tanto que você também pudesse dar a sua palavra, participar, mas vá refletindo junto conosco. Nós já estamos aqui num cenário de festa de Natal, desejando que também lá na sua casa possa haver um bonito presépio montado com muito carinho, não é mesmo? Sempre com esta palavra de Deus aberta, porque o Verbo se encarnou, a palavra divina se encarnou no meio de nós. Isso é importante para nós. Nós temos também já as 4 velas do Natal, já estão acesas, indicando que Jesus é a luz que veio para iluminar o mundo todo, norte, sul, leste e oeste. É Ele, a luz do mundo. E até as cores dessas velas podem simbolizar para você, desde o branco, pedindo a paz, a rosa, significando o amor, o verde, trazendo o sentido da esperança, e o roxo, pedindo para nós que nos preparemos bem para celebrar o Santo Natal. Tudo isso é muito importante na vida de cada um de nós, para que o Natal não seja, repito para você, uma recordação, não seja uma festinha qualquer, mas seja realmente essa fé profunda, essencial para o cristão, no mistério, na maravilha da encarnação do Verbo Divino. E aqui nos reunimos mais uma vez, aqui está Padre Luiz Carlos. Bem-vindo, Padre Luiz Carlos. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Isso, e o Padre Domingos Salve, o nosso exegeta, que traz sempre a Bíblia no colo e principalmente no coração, não é, Domingos? Bem-vindo. Obrigado, Padre Ulisses. E gostaria de dizer bem-vindo, bem-vinda, irmão e irmã, também pelos meios de comunicação, para esse mistério que nós queremos já, como que antecipadamente ir já celebrando. Nós queremos nos preparar bem para este Santo Natal, na medida que nós vamos partilhando com vocês aquilo em que acreditamos, aquilo que pregamos, né? Nós desejamos de todo o coração que o Natal não seja uma festa. O Natal seja principalmente um grande ato de fé, um grande magnífico de engrandecer a Deus por esse amor infinito que Ele tem para com todos e cada um de nós. E vamos então abrir novamente o nosso programa com a palavra de Deus, que agora sim nos vem de São Lucas, capítulo 2, versículos de 9 a 11. Escutemos com toda atenção. E aconteceu que o anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é o Cristo Senhor. Nasceu o Salvador, que é o Cristo Senhor. Será que a gente se dá conta do sentido profundo daquilo que aconteceu, desse mergulho de Deus dentro da nossa história, dentro da nossa natureza humana, da nossa humanidade? Será que a gente se dá conta, olhando para aquela criança num presépio, e se maravilhar como São Francisco de Assis, como Santo Afonso Maria de Ligório, como é possível que um Deus onipotente, infinito, todo-poderoso, de repente se esconda nesta pequenina criança, deitado numa manjedoura? Se a gente não consegue se extasiar diante disso, nós vamos ter uma fé, talvez intelectual, mas não temos aquela fé que mexe com o nosso coração e nos faz sentir até que pontos nós somos amados por Deus. Porque Deus é amor. E esse amor se transformou numa pequenina criança. E é por isso que eu vou conversar então com os meus queridos confrades, para que a gente possa olhar a festa do Natal, não é mesmo? Esse ciclo tão importante. O que é que nos revela, Padre Domingos Salve, esse pequenino texto de São Lucas? O que vem em você, comove você isso aí? Para mim é interessante
houve de início da parte dos homens uma recusa já daquele imenso presente. Não existia lugar para eles na hospedaria. E interessante, parece que os animais, porque são mais acolhedores do que as pessoas do templo, os animais acolhem lá onde eles estavam aquela noite, eles acolhem. E é interessante que Belém não acolheu, não tinha lugar para eles. Agora, quem que vai acolher? Os pastores, que naquele tempo constituíam assim a profissão mais desprezível do tempo. Claro que existem esses atos sexuais com animais, então o pastor parece que era tido quase que como aquele que tem relação com animais, quer dizer, vive a bestialidade, como te fala, né? E exatamente aqueles é que acolhem. E agora, mas é interessante, sim, eles acolhem, mas agora, como nós acabamos de ouvir, os anjos vão dizer para os pastores que é uma alegria para toda a humanidade, não só para eles. Quer dizer, apesar de início a humanidade não estar querendo acolher Jesus, já mostrar rejeição de Jesus na sua acolhida, no seu nascimento, os pastores acolhem, mas agora continua sendo para toda a humanidade. É uma proposta universal. A nossa recusa não fecha o coração ofertador de Deus para todos nós. Isso é importante, entende? Essa mudança tão forte, né, Padre Domingos, que existe no mistério da revelação de Jesus, que não vem satisfazer um povo, não vem satisfazer uma nação, mas vem assim de repente envolver a humanidade toda, né? Eu acho que aí está o cerne, a essência do mistério da encarnação. O que você sente, Padre Luiz Carlos, com esse pequenino texto de Lucas, tão simples e ao mesmo tempo assim tão surpreendente, não é mesmo? Fato da manifestação de Deus, nascimento em Cristo, esse nascimento de Jesus na simplicidade, não havia lugar para eles na sala, como se diz, porque as casas eram uma sala, a gente ainda pode ver em casas orientais que o importante é a sala, então não havia lugar para eles ali. Então onde foram? No outro cômodo, que as casas normalmente estavam sempre ligadas a alguma coisa, a uma pequena gruta ou a alguma coisa escavada na terra, então eles ficaram junto da casa, mas naquele lugar dos animais. A gente até é interessante ver que Jesus naquela noite fria, eu vi a experiência interessante de ver um presépio montado assim, num lugar que era dia frio, e aí o lugar dos animais estava quentinho. Então sei que Jesus não passou frio naquela noite de Natal, porque os animais aqueciam o ambiente. Então, tem lugares muito frios que os animais ficam na parte inferior da casa e o calor dos animais aquece a casa. Então, nessa simplicidade não é que não recusaram, é que não tinha, é o que sobrou. Ele foi até os últimos. É curioso como vai aos últimos, a manifestação se dá a partir dos últimos, porque eles que precisavam. É bonito ver isso em Jesus, que ele vai primeiro a quem precisa, não recusa ninguém, mas quem está mais urgente. São justamente os mais simples, mais humildes. E esse acolhimento que acontece nesse momento ali, os pequenos, que ali certamente havia outros também. E é interessante nós percebermos que nós estamos muito distantes do Natal de Jesus, mas estamos mais próximos de Jesus que nasce do que aqueles que estão ali, porque nós estamos pela fé. Ali era uma presença, como na cruz e outros lugares, muita gente esteve com Jesus. Mas ali, nós pela fé estamos presentes também e de uma maneira muito mais profunda. Quer dizer, acolhidos. Exatamente, né? Eu creio que de um lado o evangelista tem uma preocupação de dizer é um fato histórico que aconteceu, né? Até onde entra uma forma de gênero literário para narrar tudo isso. E por outro lado, como você disse, né, Jesus vem de uma forma que ele não vai querer se encarnar num palácio de Herodes,
nem na casa de Pilatos, nem no templo de Jerusalém, mas é aqui na simplicidade de um casal, de uma família, né? Talvez no recanto daquela casa que era destinada inclusive aos animais, porque realmente você tem razão, naquele tempo, como eu vi também na Ásia toda, nem sempre se separa a casa da família do local dos animais. Os animais ficam já bem colados assim na casa, né? E muitas vezes escavada na pedra, uma pequena gruta, onde ali eles se recolhiam, e era ali também que eles forneciam leite e a família tinha os seus recursos. Então está lá naquele cantinho, a única privacidade que José e Maria tinham para que a criança pudesse nascer é aquele cantinho. Vamos para lá então. Não sei até onde isso aí constrangia Maria, constrangia José, mas eu acho que só o fato de repente, completar-se o tempo, né, e Maria dar à luz naquele pequenino mundo de Belém, que até hoje continua sendo um lugar assim, parece cheio de beleza, cheio de luz para nós, né? Eu acho que essa parte da história, né, essa parte do recenseamento, apenas determina isso. É um acontecimento importante dentro da história humana. Mas ele faz parte da humanidade, foi faz parte recenseado. da humanidade, né? E ele faz parte da história. Ele entra dentro dessa história humana, né? Mas vai ainda muito mais esse mistério de Jesus, né? Quando ele se encarna e assume aí a nossa natureza, assume a nossa humanidade. Então ele penetra fundo no ser humano, né? Então não veio, sei lá como seria um objeto sagrado qualquer, um monumento qualquer, ele penetra a nossa natureza. Eu fico imaginando, porque eu acho que só mais tarde, né, Domingos, que São Francisco de Assis vai criar essa tradição tão bonita do presépiozinho. Por 1200, né, que surge a primeira ideia de São Francisco, né, de tornar assim mais palpável, mais sensível esse mistério que certamente também a ele encantava. Não é? Mas como dizia Luiz Carlos, a romaria que era feita, né, pelos peregrinos como etérea até Jerusalém, Belém, já começa a criar uma verdadeira veneração por esses lugares. Então, visitar Belém, visitar Jerusalém, visitar o lugar do Calvário, o lugar do sepultamento de Jesus, já vai criando neles, né, toda essa ideia. Eu acho que essa questão dos pastores sempre me implica, entende? Porque é por isso que nos dá a ideia de que eles estavam lá distantes e a gruta também estava distante. No entanto, como você diz, os pastores tiveram que entrar dentro do povoado para poder visitar aquela criança, né? Não foi assim, eles tiveram que de alguma forma sair do campo, vir até o povoado e constatar aquilo que os mensageiros haviam dito a ele, né? Nasceu o Salvador para vocês, né? E são os primeiros convidados. Agora é interessante que se nós olharmos que essa questão dos pastores, ela está presente no Evangelho da infância de Jesus, não é? Que Mateus e Lucas têm o Evangelho da infância. Agora, o Evangelho da infância, tanto em Mateus como em Lucas, quer dizer, não é quase que só, digamos, tentar nos fazer o memorial, digamos, do nascimento de Jesus. Sim. Mas se a gente for olhar, sobretudo, por exemplo, em Mateus, quando existe a morte dos inocentes, a fuga para o Egito e tudo mais, quer dizer, no Evangelho da infância já está toda a vida e, digamos, a reação das pessoas à proposta de Jesus. Então, no caso, quer dizer, João vai dizer assim, quer dizer, ele veio aos seus e os seus não acolheram, mas a quantos acolheram, deu o poder de se fazerem filhos de Deus acreditando nele. Mas o Lucas vai dizer que não tinha lugar, mas agora encontrou um lugar que era entre os pastores, entre os mais simples, né? Quase que diria assim, não? É a opção preferencial, como o Luiz Carlos já lembrava também, a opção preferencial de Deus por aqueles mais necessitados, né? E essa opção preferencial de Deus pelos pobres, né? Seja pelos pobres como pastores, trabalhadores simples, seja pelos pobres em espírito, como eram os magos que vieram visitar a criança, ou seja, pessoas que buscavam algo mais na sua vida
que não apenas tesouros, bens, tanta coisa mais, né? Eu acho que o que é importante, já vem uma lição muito bonita até para a vida de família, né? Mais importante do que ter um lugar maravilhoso para acolher alguém é o acolhimento. Se houver acolhimento, e um acolhimento no amor, existe um presépio. E existe vida, existe alegria, existe paz, né? E eu creio que isso é muito importante para nós. Até nesse sentido, Ulisses, você me fez lembrar disso, né? A alegria do pai do filho pródigo. Quer dizer, no pecado, parece que ali que está a maior alegria de Deus. Quer dizer, a recusa, a uma hora aceitar. Quer dizer, parece que ali é que de fato se dá isso que o anjo falava, que será uma alegria para todo mundo. Quer dizer, é o nada que se abre para acolher o todo, né? O pecado que se abre. Isso. E aí, Luiz Carlos, você poderia dar para nós um pouco a ideia, como é que se formou esse ciclo do Natal, tal como nós celebramos aqui no Ocidente, no rito latino? Você poderia resumir para nós? Por que celebra o Natal dia 25 se nós não temos nenhum documento dizendo isso? Então a pergunta que se faz, porque 25 de março é a Anunciação. Então o Natal depende da Anunciação? 9 meses depois? A Anunciação depende do dia de Natal. Certo. É uma diferença. Por que foi o 25? Mas não, então faz esse jogo. Mas por que havia? São Jerônimo diz que o 25 de março coincide no dia de São Jerônimo com a data da morte de Jesus. Então é uma união do mistério muito interessante isso. O 25 de março coincide com a data da morte. Por isso que Jesus nasceu 25 de dezembro. Porque ele nasceu, a Anunciação é 25 de março. É que o mistério se completa. Aí, na total fragilidade de Jesus, aparece a fragilidade inicial. E aí nós temos a festa do 25 no Oriente, que também está ligada à festa do Rei Sol, feita... Festa romana, né? A festa romana de Constantino, que no Oriente era dia 6. É a mesma celebração. Só que lá então se colocou a manifestação, Epifania, a todos os povos. E essa manifestação continua no batismo de Jesus. Então Jesus é batizado, manifestado aos judeus. E depois nós temos nas bodas de Caná o milagre. Jesus já está como uma ligação com o resto do tempo litúrgico. Os discípulos, Jesus fez o milagre, os discípulos creram nele. Então Jesus aparece aos pobres, aos magos, aos judeus e se manifesta aos discípulos como aquele ponto de fé. Eu creio então, né, Luiz Carlos, de que mais do que datas históricas precisas, que nem havia calendário ainda direito, trata-se da manifestação de Deus aos homens. Né? É a manifestação Deus se manifesta em Jesus, né? Seja ali aquela criança, seja diante dos magos, seja no batismo, seja na purificação de Maria, seja até mesmo, como você dizia, nas bodas de Caná. Ele vai se manifestando para ver aqueles que creem, aqueles que acolhem, aqueles que aceitam, aqueles para quem realmente ele está nascendo. Eu acho que é muito importante dizer, trata-se da manifestação. Por quê? Porque então, além de um fato histórico, você tem um fato atual. Até onde hoje, essa manifestação de Jesus, ela é acolhida ou não. É interessante que esse processo da humanidade de tirar Cristo da história, eu mesmo ouvi num vídeo, que por sinal era judeu, não disse que uma programação vai ser no tal do ano comum, no tempo comum. Não se fala ou depois de Cristo, antes de Cristo, é o tempo comum. Tiraram Jesus da história. Por isso depois vão recorrer a quem? É verdade, né? Então é esse aspecto que ainda, como se houvesse assim, um vazio dessa manifestação de Jesus que precisa ser coberta, né? E eu acho que ela é coberta exatamente por aqueles que seguiram Jesus, por todos aqueles que aceitaram. Quando a gente, no tempo comum, eu celebro os santos, eu celebro aqueles que disseram sim, eu celebro aqueles que aceitaram a manifestação dele como Filho de Deus. O que começa com as festas que seguem o Natal. Dia 26, Santo Estevão, primeiro mártir. Quer dizer que a vida de Jesus já produziu a vida desse modo maravilhoso.
Depois 27, São João, aquele que de certo modo viveu mais intensamente dos apóstolos o amor de Jesus. Depois os santos inocentes que partilham com Jesus. Nem ainda sabem falar e já proclamam a Deus. E a gente está conversando aqui com o Padre Luiz Carlos, conversando com o Padre Domingos Sábio. Vamos olhar um pouquinho a festa do Natal, que costuma ter antigamente, não é mesmo, Luiz Carlos? Missa do Galo, missa da vigília, missa da madrugada, Como é que se formou isso aí? É meio triste a gente escutar essa história, a expressão missa do galo. Por que missa do galo? É a missa que começa com o canto do galo, que é a meia-noite. Seria, né? Seria meia-noite. Então, nós adiantamos as missas, mas a missa do galo seria meia-noite. Então, a liturgia antiga trazia 3 missas para o Natal, porque seria a missa da noite, meia-noite, depois tem a missa da manhã, às 6 horas, e a missa do meio-dia, que seria a tradição antiga. Então, a missa da noite comemorava o nascimento, a missa que era celebrada ao amanhecer, que nós lemos hoje no Evangelho, os pastores, e ela era missas que o Papa... Então, pegou-se como o Papa fazia, que lá era em Roma. Natural dele, né? Sim. Celebrava a missa da noite, depois em Santa Maria Maior, onde tem uma relíquia chamada relíquia do presépio. E lá estão as primeiras imagens também do presépio que foi feito. E também a missa da manhã era celebrada na igreja de Santa Anastácia, porque os gregos não tinham Natal naquele dia, mas no dia 6, a missa da Epifania. Então o Papa celebrava a missa de Santa Anastácia, dessa igreja, do caminho. Ia para o Vaticano, onde ele morava, e ali celebrava a missa do meio-dia. Depois juntaram essas coisas aí, agora nós não temos mais, mas tem essa tradição antiga dessas 3 celebrações. Eu acho que você já lembra uma coisa que talvez é interessante saber, né? Enquanto nós do rito romano, nós enfatizamos o dia 25 de dezembro, né? Essa mesma festa não tem tanta importância para o rito bizantino, para os católicos e ortodoxos orientais, né, como a Epifania, o dia 6 de janeiro. Então, são momentos e formas e costumes e tradições de celebrar essa manifestação de Jesus de forma diferente. Para eles, a Epifania é mais importante, para nós é muito mais importante o 25, né? Mas eu queria conversar com o Padre Domingos Sábio, nosso biblista, exatamente sobre isso. O primeiro evangelho que é proclamado é da genealogia. Que importância tem essa genealogia, Padre Domingos? Até porque existem 2, né? Existe a de Mateus e existe a de Lucas, e uma não bate muito com a outra não, né? É interessante que a genealogia ela está quase que diria numa 4ª missa, né? Que é possível, que é a missa da vigília. Sim. Quer dizer, antes no pôr do sol, porque teria a missa da noite, como o Padre Luiz Carlos lembrava, que geralmente pela meia-noite. Então, nessa primeira missa, que é da vigília, é que nós temos então a genealogia que é usada de Mateus. Porque a importância da genealogia é mostrar, digamos, a raiz humana de Jesus. Claro que ele nasceu de Maria de Nazaré, os evangelhos vão dizer isso, que sim, é filho dela, mas também por força do Espírito Santo, então é filho de Deus e filho de Maria. Agora, a genealogia, por exemplo, Lucas vai colocar Adão, quer dizer, Deus, quando pensou em Adão, pensou em Jesus. O ponto de partida é Adão. Ao passo que Mateus vai colocar Abraão, quer dizer, quando Deus pensou em Abraão, vai pensar em Jesus. Mas, quer dizer, claro que há muita diferença entre um e outro, mas agora o importante é isso, quer dizer, é enraizar Jesus na história humana. Jesus realmente, a certa altura, ele nasce. No fundo, ele é gente como nós. Ele é filho de Adão, ou filho de Abraão, ou é o descendente de Davi, quer dizer, ele tem história. Isso seria, digamos, o evangelho da genealogia. Esse que é o objetivo. Eu vejo a genealogia assim, sabe, Padre Domingo, como uma afirmação da humanidade de Jesus, né? Ele não é uma figura, né? Ele não é uma representação de gente. Ele tem uma humanidade real, concreta, tem uma ascendência, né? Então, ele brota como todos nós, brotamos de nossos bisavós, avós,
Pai, assim Jesus tem uma humanidade. Eu acho que isso é muito importante, né? Depois nós vamos encontrar, já comentamos bastante, né? O nascimento, que é a proclamação na noite do Natal, exatamente a narrativa, né? Que faz com que a coitada da Sagrada Família, Maria já grávida, tenha que se deslocar lá de Nazaré. Não sei quantos quilômetros dão até Belém por aí, você tem ideia? Então, parece-me que cerca de 150. 150 quilômetros. Então, lá em cima de um burrinho, lá vem o casal até Belém, porque o imperador mandou fazer um recenseamento. Eu acho que o imperador estava querendo atualizar os impostos. E aí, então, acontece que ele vai nascer em Belém, a cidade de Davi, né? Será que tudo isso realmente aconteceu? Tudo isso é uma representação para dizer novamente essa realidade de uma ascendência de Jesus, né? E ao mesmo tempo de um momento histórico. Ele cai dentro da nossa história, dentro de um império romano, né? E dentro dessa dominação e quase que opressão que havia sobre o povo. É interessante que o que eles querem dizer, por um lado, que Jesus ele é histórico e é a realização das promessas. Sei. Porque havia a profecia de que ele seria chamado Nazareno. Quer dizer, Nazareno para Lucas basta que ele veio de Nazaré, ele foi concebido lá. Mas agora, para ser filho de Davi, ele vai nascer em Belém, que era a cidade de Davi. Sim. Ao passo que Mateus já vai dizer que Maria e José moravam em Belém. Porque vai dizer assim que os reis magos entraram na casa e adoraram. Quer dizer, então, para Mateus, José e Maria moravam em Belém, Jesus nasceu em Belém. Agora, ele vai para o Egito, agora na volta do Egito, em vez de ficar no sul, por causa de Arquelau, que era um descendente de Herodes, vai para Nazaré porque existia a profecia de que ele seria chamado Nazareno também. Então, no caso, para Mateus, Jesus é belemita, desde Maria e José moram em Belém e Jesus vai para Nazaré. Para Lucas, Jesus é concebido em Nazaré e vem para Belém para ser aí exatamente a realização da profecia, da promessa feita a Davi. Certo, né? Mas eu acho que o importante é essa vontade que eles têm de afirmar e enraizar Jesus dentro da história humana. Sem dúvida. Né? E dentro de um contexto histórico muito concreto, que era exatamente esses que comandavam a Palestina naquela ocasião, né? Esse nascimento também traz para nós, já comentamos, a figura desses pastores, né? Teria algum simbolismo a mais, porque posteriormente eu vejo assim, Jesus vai muitas vezes recorrer à imagem de ovelhas, pastor, mercenários, né? Vai recorrer na vida dele constantemente essa figura. E até hoje a gente fica chamando aí os nossos bispos de pastores, nosso Papa de pastor. E como você dizia, ao mesmo tempo é uma figura que talvez não fosse assim, do ponto de vista de sociedade, tão bem vista. Será que é mais uma vez o sentido que Jesus tem, entende? Eu quero estar entre aqueles que são os mais simples, né? E ao mesmo tempo os mais cuidadosos, porque o pastor é o cuidador das ovelhas. Penso que vai havendo assim uma confluência de tudo isso, né? Sei. Porque Jesus, depois no fim, quer dizer, se ele é visitado por pastores, em João ele vai se identificar como sendo não só o pastor, mas até o bom aquele pastor que chega até a dar a vida pelas ovelhas, não é? Então penso que há uma confluência de tudo isso, porque mesmo quando lá no caso de Davi, quando ele pensava em construir uma casa para Deus, quando Deus diz, não, eu que vou construir uma casa para você, uma descendência para você, e sobretudo um descendente especial seu, vai ser especial, vai ser único. Ali Deus até vai dizer que fui eu que tirei você do meio lá das ovelhas e constituí você pastor. Porque o Davi, ele era o pastor lá de Jessé, não é? Sim. Ele era o 8º filho de Jessé, quer dizer, alguém que até Jessé nem tinha convidado de começo para receber lá o profeta que foi lá para ungir o ungido de Deus, o escolhido de Deus. Estava lá, era o 8º, era o pastor, quer dizer, exatamente, quase que o desprezível. É o menor e ainda é pastor que está lá. E Deus diz através do profeta, não, é esse que eu escolhi, né? É esse que vai ser ungido. Vai ser o chefe. Então veja ali, quer dizer, já podemos dizer, o ascendente grande de Jesus, que é Davi, já é
colocado como pastor, é visto como pastor, agora Jesus vai assumir como filho de Davi o pastoreio por excelência. Então a gente percebe que não é à toa que aparecem os pastores dentro do Evangelho, né? E depois, quando a gente celebra uma missa, não é, Luiz Carlos, já no final do dia de Natal, a gente pega São João, no princípio era a palavra e a palavra era Deus, né? Parece que é como se a gente contemplasse o presépio e começasse a meditar tudo que aquele presépio significa, me parece. É interessante que o São João traz esse aspecto da encarnação, com que ele vai explicar aquele fato que aconteceu. Está dizendo que e todos aqueles que creram, deu-lhes poder de serem filhos de Deus. Quer dizer que a filiação de Jesus do Pai passa por Jesus, passa para todos aqueles que creem em Jesus. Então é bonito esse aspecto que também estou no Natal, não é só que nós vamos acolher Jesus, nós também o acolhemos porque ele se fez carne no meio de nós, se encarnou para que se manifestar para a fé. Então assim podemos crer, é o que a finalidade veio para os que eram seus. Uma das homilias, se não me engano, de São Leão Magno, né, que eu acho muito bonito na liturgia das horas a gente encontra, né? Ele fala assim: hoje é o Natal da nossa cabeça, né? Nasceu nossa cabeça. Ainda falta nascer o corpo que somos nós. Nós ainda estamos naquilo que São Paulo diz, nas dores do parto. Nós estamos nascendo para nascer o Cristo completo, o Cristo total, né? Então São Leão Magno, já naquele tempo, ele faz essa comparação muito bonita. Nasceu-nos a cabeça, né? E nós que somos o corpo, ainda estamos em dores de parto, ainda estamos nascendo, ainda não se completou o nosso Natal, né? E é por isso que temos que o tempo todo celebrar a festa dessa nossa cabeça, na certeza de que esse corpo também vai sair, vai nascer, vai brotar, né? E vai se completar o Cristo total na homilia de São Leão Magno, se não me engano, né? Isso é muito bonito, viu? Olha, é interessante que às vezes a gente pensa assim, quer dizer, a encarnação, quer dizer, é Deus que se encarna em Jesus, não é? Mas se a gente for olhar, mesmo a partir do prólogo, nós vamos ver que o homem se encarna em Jesus também. Quer dizer, em Jesus, quer dizer, ele era o Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus, e o Verbo se encarnou. Então, em Jesus nós vemos ele sendo o Verbo, quer dizer, sem deixar de ser Deus, nós vemos Deus em Jesus. Até o último versículo do prólogo vai ser o versículo 18 de João, do capítulo 1. Ninguém jamais viu Deus. O Filho unigênito que está diante do Pai é que tem revelado Deus. Então, em Jesus nós vemos Deus. Quem me vê está vendo o Pai, está vendo Deus. Mas podemos dizer que quem vê Jesus está vendo também o homem, quer dizer, o homem sonhado por Deus. O homem que, exatamente, através da fé, como o Luiz Carlos lembrou, quer dizer, se unindo, se identificando com Jesus, é o homem sonhado por Deus ao nos criar. Eu acho que sempre volta para nós, entende? Essa criação ainda não acabada, né? Deus começou a criar o mundo, a criar o homem, né? E essa criação, ela está ainda em processo, né? E para dizer qual é a meta desse processo, aí está, Deus nos deu o seu Filho, né, para ser o homem completo, e nesse homem completo está uma presença da plenitude da divindade. Então Jesus se coloca para nós aquilo que eu sou o alfa e o ômega. O alfa e o ômega do quê? Do homem, do ser humano. Eu vim aqui exatamente para ser aquilo que muitas vezes nós dizemos assim, o novo Adão. Né? Isso é importante para nós. Nós vemos nessa festa do Natal, a gente vai vendo que já assinalava o Padre Luiz Carlos, né, que a gente começa com a festa do Natal, mas como não se trata de fatos históricos registrados em cartório, então, e como é uma manifestação visível de Deus para o ser humano, né, a gente vai encontrar então, logo depois do Natal, a festa da Sagrada Família, né?
E aqui eu me bato sempre, Padre Luiz Carlos, sobre o significado desse mistério ter acontecido no contexto de uma família, ou melhor, de um casal. Que Deus convocou José e falou: assuma Maria como sua esposa. É no amor de vocês dois que vai acontecer esse nascimento. Eu fico pensando, Padre Domingos Sávio, em termos de tudo aquilo que na nossa tradição religiosa a gente criou para Deus. Nós criamos templos, lugares sagrados, objetos sagrados, né? E gostamos disso. Até hoje a gente ainda tem uma certa fixação em lugares sagrados, objetos sagrados. Isso aqui é profano, isso aqui é sagrado, e dividimos essas coisas. E de repente, quando Deus vai nos dar o seu filho, não tem nada de sagrado. É uma casinha de Nazaré, é Maria, é José. O que vocês sentem nessa festa da Sagrada Família, bem encostada na festa do Natal? O diálogo da samaritana com Jesus, não é? Quando a certa altura ela falava assim: bom, nós adoramos Deus nesse monte, aqui no Garizim, e vocês judeus dizem que é lá em Jerusalém que tem que adorar Deus. Aí Jesus vai dizer que, olha, não é nem aqui nem em Jerusalém, Deus quer ser adorado em espírito e verdade. Ele vai dizer que quem adora Deus em espírito e em verdade são aqueles que fazem acontecer, podemos dizer, a verdade. São esses os adoradores que Deus espera. Então é claro que a partir disto, claro que o templo vai ter algum sentido se for o lugar dos adoradores de Deus. Desses, então, podemos dizer que vão acreditando em Deus, quer dizer, no Pai. Mas acreditar no Pai é me fazer filho ou filha desse Pai. Senão, de fato, o templo está vazio, o templo não tem adorador nenhum. E sabe que às vezes eu penso, Padre Luiz Carlos, que o primeiro sacramento da igreja não é o batismo. O primeiro sacramento é o matrimônio. Estava pensando que o mandamento de Deus, fundamental, amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, depois é o teu próximo como a ti mesmo. E isso se realiza na família, que é o próximo, mais próximo. Então a família, ela constitui a realização da igreja. Ela é a célula básica da igreja, célula máter, porque ali o amor tem que se realizar no sentido total. Corpo, alma, psicológico. Então a unidade, a família é a realização do evangelho na sua totalidade. Se não tivéssemos nada escrito, nada explicado, a família realizaria totalmente o projeto de Deus. Porque ela é o amor. É ali que se realiza o amor. Isso. Gostamos, ali não tem que gostar, ali tem que amar. Amor total de entrega. Entrega mútua. Por isso que não há possibilidade que Jesus vai ser os dois uma só carne. Não há possibilidade de separar, porque são dois uma só carne. Uma unidade que nos separa, porque os dois são duas partes da mesma realidade. E assim se realiza o amor. Eu digo sempre, quando eu falo assim, é o primeiro sacramento, porque é o primeiro lugar na terra onde Deus se fez presente, né? Porque afinal todos os sacramentos são presença de Jesus na vida do ser humano que nasce, que cresce, que é crismado, que faz a primeira Eucaristia, mas o primeiro de todos, onde ele, digamos assim, se fez presente, foi na vida de um casal, Maria e José. Então é o primeiro sacramento que nós temos para nós, essa visibilidade da presença de Jesus. E aí a festa da Sagrada Família deveria repercutir muito fortemente na vida, e até acho bonito que seja celebrado muito em família, porque é ali que Deus quis se encarnar, né? E aí eu acho que dessacralizou de uma vez, não só na hora da morte na cruz, quando se rompe o véu do templo, mas aqui se dessacralizou tudo aquilo que o pessoal achava. Javé mora lá no templo de Jerusalém, o outro lá no Monte Garizim, na Samaria, o outro lá no templo lá de Júpiter. Absolutamente, Deus não mora em lugar nenhum desses. Eu quero estar dentro de uma família, né? E isso eu acho que é muito importante para nós, porque eu creio que são verdades e revelações que ainda não entraram assim no âmago da nossa fé, né? Até nesse sentido, Padre Ulisses, mesmo voltando ainda ao prólogo, né? Quando você vai dizer que, como o Padre Luiz Carlos já lembrava a gente em outros programas, que Deus armou a sua tenda
Em geral, nós traduzimos, quer dizer, entre nós. Mas se a gente for olhar o grego lá, que é a língua original, de onde veio para nós o Evangelho, vai dizer en remin. Quer dizer, en, o primeiro sentido de en é in, latim, quer dizer, é dentro. Então seria, quer dizer, e Deus armou a sua tenda dentro de nós. Não, claro, que entre nós também, é bonito isso, né? É um en também, mas é um en muito mais profundo, é dentro de nós. Esse é um ponto importante. Vamos voltar a conversar com isso. Vamos fazer uma pequena pausa e a gente volta a conversar um pouquinho, entende? Em cima exatamente daquilo que é essa revelação maravilhosa. Deus se fez carne e habitou no meio de nós. No próximo programa, nós estaremos aprofundando exatamente essa dimensão maravilhosa da encarnação. E a gente agradece mais uma vez, Padre Luiz Carlos, agradece aí o Padre Domingos Sávio por esse momento de reflexão. E vamos continuar em comunhão. E nesse em comunhão, aprofundando a nossa fé, e eu digo mais, a alegria de sermos cristãos e de termos Jesus como nosso Deus e Salvador. Fique com Deus, fique com a bênção de Nossa Senhora Aparecida.